Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de março, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Rafa. Bom dia aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Batalha do Século. Vamos que vamos. Mercadinho animado de novo, né? Pois é, hoje a gente teve muita notícia. Na verdade, uma notícia muito forte no âmbito político, né? Que é a delação do Delcídio. Obviamente, isso aí tende a impactar o mercado. Ele falou e citou Dilma, citou Lula também. Uma delação bem forte, saiu isto até antecipou a capa, né, e o exemplar que é para o fim de semana. Então isso aí, obviamente, que está impactando a nossa bolsa aqui. O futuro já abria para cima, dólar para baixo, enfim. Então é um pouco desse o driver da nossa bolsa e dólar hoje, né? Então a gente viu recentemente essa esticada não só por conta de político, mas também cenário externo, né? Suportando aí um fluxo para emergentes, suportando o Ibov, e aí adicionalmente hoje essa questão do Delcídio pegando bastante na nossa bolsa. Tiveram alguns resultados ali também, destaque para a Embraer, né, caindo bastante, exportadoras caindo também, obviamente, por conta de dólar, mas a gente já vai falar um pouquinho das empresas daqui a pouco. Vamos direto para o Ibov, né, já que está tão volátil aí, na verdade, para cima, desde as últimas semanas. O que você pode falar ali do Ibov, Rafa? Vamos nessa. Bom, o Ibovespa realmente está numa condição técnica bem interessante, de curto prazo, né? Porque ele saiu daqui dos 36 mil pontos, disparou de forma desenfreada, né? Hoje nós estamos indo aí para o nosso quarto dia consecutivo de alta, testando a região dos 46 mil pontos ali, que é onde passa uma média móvel de 200 períodos. Um primeiro teste de fogo do mercado em termos de movimentação de tendência. E aí nós estamos seguindo com um zigue-zague ascendente. Eu teria como primeiro alvo desse rompimento de média móvel essas zonas de múltiplas resistências aqui, com alvo final na região dos 48 mil. Eu diria o seguinte, né, o mercado tem estado com um comportamento de muita voracidade, né, de muita violência na hora de você comprar os ativos, de maneira que, claro, caiu demais, ele teve uma recuperação muito violenta, o repique segue muito forte, e, portanto, tem esses alvos aqui, 48.700, 49 mil pontos. Claro que a gente sempre espera que haja alguma realização pelo caminho, em termos de correção de preço, etc., mas eu acho que o mercado está voltando de novo a ter aquela palavra que eu chamei para o ano passado, eu retrasado, de atitude, né? O mercado está tomando muita atitude e de forma mais rápida, pegando esses alvos aqui, podendo até voltar, mas o fato é que o mercado não quer ceder, que o mercado está muito forte, máximo atrás de máximo. Eu acho que foi o que você falou, o movimento é altamente especulativo em termos de preço. Eu acho que a política está voltando a fazer preço de uma forma bem forte. Uhum. E a única explicação que eu vejo para esse preço andar de uma forma tão violenta, e aí quem pegou, quem não pegou também já acha que está caro, etc. Então, realmente, papéis que me surpreenderam e muito, a Petro, por exemplo, a Vale, entre outros, CSN, não deu tempo. CSN não deu tempo, pegou, foi embora, tal. Então, o fato é que o mercado está bem fortinho e vamos lá. Eu acho que enquanto permanecer com essa configuração, a gente tem que acreditar, não adianta querer lutar contra o movimento macro, a manada, o fluxo inteiro, mas eu diria que temos que ter sempre cautela quanto ao risco. Como o índice já vem testando, chegando próximo a vários pontos de resistência, a relação risco-retorno fica muito complicado para você entrar numa nova operação. É bom para quem já está dentro, mas de qualquer maneira está aí uma boa configuração de curto prazo que a gente deve seguir adiante, pelo menos até agora. Boa. Falando em termos de fundamento, o que a gente está olhando para essa bolsa, né? A gente comenta bastante aqui e vamos separar um pouquinho o que é fundamento e fluxo, né? Começando pelo fundamento, acho que a nossa cabeça é bem clara aqui, se olhar de uns tempos para cá, né? Desde do low ali
da Bolsa recente até agora, o que mudou em termos econômicos? Na verdade, piorou. A gente tem aí confiança voltando a cair do empresário, enfim, a gente teve dados de PIB, BCBR, produção industrial, e nenhuma inversão de tendência nesse sentido. Outro ponto, em termos políticos, né, com toda a questão de Lava Jato, querendo ou não, a parte de reforma estrutural e ajuste nos gastos está de lado, né? É difícil, cada um quer salvar o seu ali e essa agenda vai ficar de lado e é isso que a gente precisa, né, para mudar aquela trajetória de dívida PIB que a gente bem conhece e tem essas projeções que deve chegar a 90% nos próximos anos, etc. E outra, os earnings, né, os resultados ali das empresas trazem aí um panorama animador para o ano, né? A gente viu Itaú, enfim, com algum guidance um pouco abaixo do esperado, você teve algumas outras empresas ali realmente reportando dados que não animam e não mostram nenhuma inversão de tendência. Então esse é o fundamento em termos de valuation. Junto a isso, o Ibov não está uma barganha, então quando você isola isso, realmente não tem por que ficar animado, não tem por que você aumentar a posição em bolsa, etc. Agora, o que tem suportado de fato é o fluxo, né? Isso a gente tem que respeitar com certeza. A gente vem falando nisso, talvez os dois próximos triggers, ou os dois triggers de bolsa agora é o mercado externo. Então, o que você teve recentemente foi um excesso de liquidez, um Fed, uma postura um pouco mais amena com relação ao aumento de juros, você teve commodities recuperando bastante, é impressionante a correlação tem aumentado, principalmente com o petróleo ali dos ativos de risco, então isso aí é um ponto que sustentou, e o outro, sim, é a questão política, né, Lava Jato, a gente teve de diversas novas informações ali, colocando em xeque Lula, Dilma, etc. Então isso aí também ajudou, obviamente. Mas de novo, se a gente colocar ali em termos de probabilidade, colocar uma cassação via TSE ou um impeachment ainda é difícil botar uma probabilidade alta. Assim, com as informações que a gente tem hoje é difícil. Óbvio que no relativo está aumentando, de antes para agora, sim, mas a probabilidade ainda é baixa, então não tem como você colocar isso no cenário base. No nosso cenário base. Então, e de novo, uma cassação via TSE, a gente viu, né, o processo ali dos últimos casos demorou cerca de 2 anos, e a gente está falando daqui 2 anos, se isso entrar em pauta, vai ter que convocar uma eleição direta, e aí o Cunha vai ficar temporariamente no cargo. Então tem diversas questões aí que não é uma coisa tão simples. Então, dito isso, no fundamento a gente segue com cautela, mas a gente tem que respeitar o fluxo ali. E de novo, a gente tem muito imponderável aí no meio, né? O que pode aumentar a probabilidade de cassação ou impeachment. A gente vai ter manifestação no dia 13, são algumas variáveis importantes para a gente monitorar. E a gente segue monitorando. Talvez, assim, de uma maneira prática, o que a gente tem feito, né? A gente tem, para a exposição à bolsa, a gente tem recomendado uma proteção via Fence. E assim, o cliente que ele quer pegar parte dessa alta via fluxo, talvez o melhor veículo não seja aumentar a exposição à bolsa, e sim fazer algumas operações estruturadas em determinados papéis. Boa, assim. Então, você consegue aí limitar o seu risco caso não se concretize. Mas se concretizar, por exemplo, algum COI spread de Banco do Brasil, um COI de algum ativo também, que o COI está muito em voga agora. Então você tem diversas estratégias para pegar, mas de novo, colocar probabilidade alta para alternância de poder agora, realmente com as informações que a gente tem, ainda não dá para colocar no cenário base. Então é um pouco dessa nossa visão de Ibovespa, né? Indo para dólar, Rafa, se puder dar uma olhada também, dólar estava tava caindo bastante no começo do dia e depois voltou um pouco, o petróleo também lá fora voltando um pouco, então o que você pode falar aí? O dólar está chegando no meu ponto de suporte, que eu diria um ponto mais relevante, né? Eu tenho analisado muito o dólar spot, né, o dólar à vista, do que provavelmente o futuro, para tentar identificar principalmente aquele comportamento quando o mercado bateu ali nos 4,20 e depois voltou a ceder. Cheguei a escrever um artigo, inclusive, do dólar, falando que o
3,95 e os R$ 4 eram um grande divisor de águas em termos de curto prazo, para o próprio comportamento do dólar que estava naquele momento que eu escrevi o artigo. O fato é que o dólar zigue-zagueou para baixo e ele vem enfraquecendo. Junto com ele também o risco país, o CDS, que é a medida que muitos gestores e traders usam para medir o risco país. E os CDS também vão caindo de 5 anos, de 10 anos, tem curva mais forte. A curva de juros também já despencaram, fazendo um zigue-zague descendente. São variáveis que naturalmente, não dizendo que é sempre, mas costumam andar juntas, né? Juro, o dólar e o CDS. Então está tudo muito simétrico nesse sentido. E aí, por que eu comento agora do dólar? Se a gente olhar aqui o gráfico, essa figura de ombro, cabeça e ombro, ela está bem armadinha. E o dólar está muito próximo da região do forte suporte, que é aqui. No caso futuro, é 830, né? Digamos, tem mais 50 pontos para buscar. Lembrando que tem essa média móvel 200 aqui, exponencial também servindo como suporte, mas o fato é que o mercado tem essa boa sustentação aqui. O ombro, cabeça e ombro, ele tem como cenário aqui buscar essa projeção de neckline, né? Ou seja, se levar ao pé da letra a projeção do oco, nós temos espaço para buscar esse último fundo aqui na região dos 700 no futuro. Portanto, eu vejo uma sinalização bem boa para a queda no dólar nos tempinhos mais curtos, né? No intraday, a gente teve aí um novo topo aqui no 15 minutos, com essa figura de doji, então eu imagino que há espaço até para renovação de mínima ainda hoje, em função desse zigue-zague descendente, especialmente agora que lá fora abriu, e aí também já está ajudando um pouco esse cenário de queda. Então, para hoje, o cenário de queda continua aí, pelo menos até a faixa dos 830 no futuro, dando condições aí de forma bem simétrica com os demais variáveis aí atreladas ao dólar. Boa, e aí a gente vai direto para os papéis, algumas dúvidas ali. Primeira, começar com Vale, né? Vale deu uma bela esticada ali junto com o minério de ferro. Ontem a gente teve algumas notícias também do acordo da Samarco com os estados ali, principalmente de Minas Gerais, de que vão separar um fundo ali, nos primeiros anos cerca de 5 bi e mais 5 bi distribuídos ao longo dos próximos anos. Talvez tenha ficado até abaixo da expectativa do mercado, por isso que Vale impactou. Essa notícia impactou bem Vale durante o final do dia ontem, até porque a Samarco é que vai arcar com todos os gastos, e se de fato ela não conseguir, aí sim vai sobrar para BHP e Vale metade. De qualquer forma, eles esperam que a Samarco volte a operar e com isso ela teria caixa para arcar com todas essas multas, etc. Então, isso aí também ajudou um pouco o Vale. Para olhar fundamento, a gente acha que essa alta do minério não é tão sustentável e não mostra uma inversão ali na tendência de preço, até porque a gente ainda vai ver a questão estrutural continuando, né, com China desacelerando, o aumento de capacidade do minério de ferro ao redor do mundo, BHP, Rio Tinto, Vale, né, com aumento de capacidade contratada. A gente acha ainda que os estoques aumentaram bem lá também, você pode ter aí algum movimento de desestocagem, algo nesse sentido. Então a gente tem ceticismo ali com Vale, não vê maiores triggers ali para o médio prazo. Então uma bela estratégia agora para quem tem Vale conseguiu surfar. Essa alta seria uma proteção ali, porque a gente não está muito animado com o papel. Bom, do ponto de vista técnico, a Vale largou um fundo ali por volta dos 8,35 e até agora não tem freio, né? Se a gente olhar aqui o gráfico, ele vem de um novo zigue-zague. Eu esperava até que ele fosse testar essa região de suporte para ver se eu poderia efetuar uma nova compra, mas nada foi feito. E agora ele está muito, muito próximo dessa região de alvo aqui, que é o topo anterior, onde espera-se alguma correção, né? Eu acho que é o seguinte, quem está fora da Vale, eu aguardaria, até porque já vem de um rally de alta muito forte, etc. Nesse momento vem mostrando até uma certa consolidação, e consolidação não, até correção. Quem está fora, eu ficaria fora, porque a boa oportunidade já passou, seja ela aqui ou aqui. Agora,
quem está dentro já está muito próximo do alvo, né? O alvo 10,30, 10,90 é uma região onde, na minha opinião, já valeria alguma zerada, embora tenha um espaço um pouquinho mais para cima, até 11,70, R$ 12 aqui. Pois bem, mas é aquela coisa, né? Certamente abriu uma nova operação na compra agora, e aí eu não digo só para Vale não, que falo para CSN, Gerdau, falo para Petro, falo para diversos papéis. Abrir uma nova operação está mais difícil, porque a relação de risco contra o retorno das operações está muito difícil. Faz uma fence, faz uma operação estruturada com direção para cima e uma proteção para baixo. Você compra um papel com certo seguro. É o que eu recomendaria de mais sofisticado do que simplesmente se expor. E geralmente as salas de análise hoje estão lotadas. Quem tem lá 700 pessoas, 800, a minha chegou a bater 900 pessoas. Por que estão lotadas? Porque o mercado sobe o quarto dia consecutivo e é a história do cunhado que conta pro amigo, do amigo que ganhou dinheiro, papapá, e no quarto dia está todo mundo querendo comprar. E certamente é uma região de muito alvo. Então, já que a relação risco-retorno está complicada, embora eu não vá negar essa direção, eu diria que está na hora da gente, pelo menos, encurtar os stops e, se for entrar numa nova operação, procurar algum seguro para que não seja surpreendido por algum tipo de solavanco aí no mercado. Boa, passar agora para Embraer, pessoal perguntando até, Embraer caindo muito hoje, entrou em leilão, etc. Tem dólar, mas teve o resultado, né? Talvez principalmente o resultado. A gente até deu uma olhadinha, basicamente a Embraer ela perdeu um pouco de margem ali e também fez aquela provisão da Republic Airways que pediu recuperação judicial lá fora e tem uma parte ali da carteira de pedidos, né, do backlog, e isso aí pode afetar receitas futuras, então ela já fez essa provisão e também perdeu margem ali, então resultado abaixo do esperado por conta dessas duas questões. E lembrando que Embraer tinha dado uma bela esticada, né, antes, o pessoal esperando de fato um resultado bom para esse quarto tri, que é sazonalmente um trimestre forte, e veio com todas essas provisões, etc. Realmente por isso que o pessoal reduzindo bem a exposição em Embraer, tirando o dólar também, que afeta. O dólar tem impacto, né? Essa questão. Então é um pouco disso que aconteceu em Embraer hoje. O que você tem olhado ali? O lado técnico está bem interessante, porque o papel de uma vez só, né? Nessa semana inteira, ele está engolfando 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas, né? 6 semanas direto, em uma pernada só. Realmente a queda é muito forte. Isso aqui é o gráfico semanal. Vamos olhar aqui o gráfico diário. Ele configurou o topo duplo, né, que esperávamos aqui, e agora está perdendo essa região de suporte, o que caracteriza ainda mais venda com fortíssimo volume. Realmente está comprometendo a tendência de alto e curto prazo com essa forte queda. Tem espaço para buscar os 25,05 e depois na sequência 23,98, 23,90, sem sinais de compra, né? Caiu muito forte, o papel nesse momento está caindo mais de 10%. Caiu muito forte, mas não vejo uma posição para compra não. Pelo contrário, eu acho que eu estaria estopando minha posição comprada com essa forte queda em função de ter perdido o último fundo, esperando sinais de topo e de novas possíveis de reversão para poder entrar na compra. Mas nesse momento aí, cautela. Boa. Próximos ativos, BR Foods e Pecar. A pessoa perguntando se está num bom preço. Enfim, BR Foods, a gente não gosta, reportou um resultado relativamente fraco no último trimestre. A gente ainda entende que a parte doméstica tende a pressionar a margem, toda aquela questão de reposicionamento da Perdigão, etc., não tem surtido muito efeito. Valuation não é uma barganha, então a gente fica ainda fora em BR Foods. Pecar também, enfim, entra naquela questão macro de recuperação, etc. A gente não vê nada disso por enquanto para esses dois papéis. Bom, vamos olhar aqui a BR Foods primeiro. Eu compactuo com a sua observação. O lado técnico também está muito ruim. Tanto papel subindo, explodindo aí, né, na compra, né? E BR Foods aí super atrasado. Não consegue sequer romper o último topo, né? Bem consolidado. Dá para a gente forçar uma figura triangular aqui, através desses topos aqui e esses fundos. Portanto,
muita indefinição, lenga-lenga, não vejo compra de maneira nenhuma nesse papel. E tampouco venda. Na verdade, o papel está meio largadinho aqui, né? Sem sinais de compra ou de venda. E a PK vai dando seus primeiros sinais de melhora depois de romper essa trendline de baixa aqui. E aí, claro, essa ultrapassagem aqui vai dar o seu primeiro sinal de melhora, né? Na faixa do 44,05, 44,10. Porém, o OBV também está bonito, etc. Porém, se você olhar hipermarcas, Natura, Lame, Lojas Renner, Localiza, um bando de papel do mesmo segmento que está bombando, né? Então, no relativo, embora isso aqui seja uma boa compra, no relativo ainda não é uma boa recomendação. Eu escolheria outros dos setores aí ao invés de PK. Boa, o Johnny estava perguntando, mas você já comentou, né, de Vale, ele estava perguntando se essa quedinha é correção, etc. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, você já comentou bastante, né? Comentei bastante. É correção, sim, é correção. Eu acho que tem que seguir o fluxo do mercado, novos zigue-zagues, pode acabar dando compra. Boa, perguntando agora de RADL, deu uma bela esticada agora. De novo, é um ativo bom num setor resiliente, mas que em termos de valuation não oferece tanta margem de segurança, a gente prefere ficar fora de Raia Drogasil. Deu uma bela esticada ali, deve estar nos highs, né? Tá no high histórico. Bem bonito, né? O semanal abriu porteira direto para uma compra aqui nessa ultrapassagem. Se você olhar esse rompimento, eu posso pegar essa projeção e jogar para cima, né? Fazer uma coisa assim, basicamente, né? Pegar aqui, ó, aí pega essa projeção aqui e joga para cima. Eu tenho esse alvo aqui em 57,60 no curto, né? Para buscar, o papel tem uma divergência de topo no diário, essa divergência já foi alertada por mim, mas com esse novo zigue-zague aqui, abre um espaço sim, né? Fez nova máxima, mas com volume ABV também não tão forte. Abre espaço sim para buscar novas massas. Então tem um alvo lá em cima em função da amplitude. Vamos ver, tá bem armado. Quem tiver comprado surgindo no stop de proteção aí por acabar de 43,95. Boa, o Deadpool comentando, né? Ele falando, na minha humilde opinião, de leigo, eu acho que o petróleo está influenciando muito no mercado. Concordo, na verdade, se a gente for ver essa recente alta, né, tirando obviamente aquele impacto político que a gente viu nas últimas semanas, boa parte sim está relacionada a petróleo, uma volta forte ali, e isso aí impactando os mercados emergentes, e o Brasil não ficou de fora, então tem uma questão aí de commodities também em mercado externo, excesso de liquidez afetando a nossa bolsa. O Flipper está perguntando aqui, comentando que Petro e Vale tinham caído bastante, etc. E agora estão voltando, se as demais não estariam ficando muito caras, etc. Acho que é legal botar num contexto. Realmente, Petro, Vale, siderúrgicas estão andando bem. Primeiro porque sofreram bastante em termos de valuation, etc. E nesse call político de melhora tende a beneficiar Petro, tende a beneficiar a siderurgia mais para frente. Vale voltou com minério, então é um pouco disso que a gente está falando, mas como a gente comentou aqui, você entrar numa posição seca ali, de peito aberto nessas, por conta de fundamento, não é a estratégia mais interessante. Talvez um call spread, um collar, fence, algo nesse sentido, em parte da carteira para tentar pegar uma volta de fluxo, né? Os emergentes, em geral, estão recuperando bem por conta das commodities, né? Então, o Brasil está nesse pool. Mas no relativo ainda tem muito papel que está melhor do que o outro. Acho que tem que fazer um bom garimpo. Acho que não dá para sair tomando tudo pela frente. Boa. Deixa eu pegar aqui. Próxima, múltiplos. Pessoa perguntando de MPLU 3. A gente não olha o papel de perto, né? O que dá para comentar é que ela tem uma relação grande com as suas controladoras ali, né? Múltiplos com a Latam e Smiles com a Gol. A gente teve tem, né, ainda um momento difícil para as aéreas. Tudo bem que melhorou o cenário agora com o aumento, a possibilidade do aumento do capital estrangeiro na participação. Agora, o dólar num patamar alto e a desaceleração tendem a prejudicar bastante o business, tá? Mas, de novo, a gente fica um pouco de fora
desse setor de múltiplos e smiles. Você tem algo a comentar ali do papel? Olha, tem no gráfico, acho que o relevante para a gente comentar aqui é que ele rompeu esse trend line de baixa, né? Deixou o sinal de fundo, rompeu esse trend line de baixa, dando seus primeiros sinais aí que pode querer começar a reverter a tendência, mas ainda não reverteu, né? É um movimento que vem desde lá de trás, então pode ser que ele venha fazer um fundo aqui ainda mais alto que o anterior para zigue-zaguear. Enquanto isso não vem, enquanto isso não acontece, aí não tem jeito. Aí eu acho que o repique continua. Se o amigo que perguntou tiver comprado, eu já aliviaria metade da posição agora e deixaria o resto para zerar no possível teste aqui na faixa dos 30,65, 30,50, 30,65. Agora, se ele não comprou, certamente não é a melhor hora para comprar, porque o rally já disparou o papel V direto, aquele 24,70 até agora o 28, então realmente perdeu o time, tem que esperar um pouco. Beleza, próximo Cielo, né, que sofreu bastante, agora até está recuperando um pouco, mas para a gente lembrar, o resultado veio um pouquinho abaixo do esperado, mas surgiu uma dúvida com relação à governança corporativa. Ela pagou rebates maiores do que o histórico ali para as controladoras, isso aí chamou um pouco de atenção no mercado, muita gente posicionada, reduzindo exposição em Cielo. O valuation chama atenção, mas você tem realmente essa dúvida a monitorar, acendeu essa luz amarela, então justo reduzir um pouco a exposição. Continua sendo uma excelente gestão ali, sem históricos graves de governança, mas a monitorar, né? Vale reduzir a exposição, colocar alguma proteção nesse sentido. Em termos de valuation é interessante, mas a gente precisa entender melhor se a questão negativa de governança corporativa vai ficar para frente. O Cielo, tecnicamente falando, mais ou menos a mesma carinha do último gráfico, né? Do múltiplos. O papel rompeu essa trendline de baixo, o volume chegou a recuperar um pouquinho, melhorar um pouco. Tem resistência bem forte aqui no 33,90. Se rompido, vai buscar o 35,70 e aí vale essa tentativa para objetivos bem curtinhos, mas não é uma configuração daquelas bem boas, bem maravilhosas. Eu diria que é um refresco da venda, mas não uma compra de tendência com fluxo. O amigo aí que perguntou, se tiver comprado, eu sugiro um stop aí de proteção, um pouco abaixo de 30,50 para ver se pega aí um cenário de reversão de tendência melhor aí para o curto prazo. Beleza, próximo ativo Sula. Sula reportou resultado ali, sazonalmente é um trimestre importante, ele foi abaixo da expectativa, agora a gente não vê também tanto trigger para resultado para os próximos, a gente viu a curva recentemente arrefecendo, a curva de juros também, o que não deve ser tão bom para a Sula, então a gente prefere ali nesse caso muito mais BB Seguridade por conta de valuation ali e uma perspectiva um pouquinho melhor do que Sula. Então, se tivesse escolher, a gente iria de BB Seguridade. Você tem alguma preferência? Sula, BB? Eu gosto muito mais de BB Seguridade do que Sula, muito mais. Hoje mesmo, a gente estava conversando na sala de análise sobre Sula. E o cliente, Rafael, eu quero comprar Sula. Eu falei, cara, pois é, mas eu acho que você está um pouco atrasado, né? Aí eu expliquei para ele por quê, né? Se a gente olhar aqui o gráfico, olha só, ele veio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, né? Mesmo que esse dia tenha sido uma barra de queda, ela fechou um pouco acima. Então, 6 dias de alta, né? Só agora querer comprar quando o papel está próximo do último topo, etc. Tudo bem, ele pode até disparar, mas o risco é extremamente alto, né? Então, o papel é bom para quem já está comprado. Inclusive, esse aqui é uma região de zerada boa, para botar alguma coisa no bolso, realizar lucro, né? Etc. Então, eu na minha opinião, eu esperaria. Não compraria, não. Espera no mínimo um zigue-zague ascendente para ver se te confirma a tendência, como a gente tem visto aí, como a gente viu muito isso no ano passado, e que esse comportamento pode repetir. Então, se for mesmo para reverter a tendência, explodir na compra, está só começando o clima aí, ainda tem mais pela frente. Beleza, próximo ativo interessante, a gente já comentou no começo do programa, BBAS. A gente não gosta em termos de fundamento, mas ela tem uma utilidade muito boa para quem quer se expor a esse call político, né? A BBAS tende a se beneficiar ali num cenário de alternância de poder, etc. E em contrapartida, em termos de valuation ali, amassaram bastante papel. Então, e até por isso que para esse call político a gente prefere o BBAS do que Petro, né? Petro, o fundamento continua muito ruim, é verdade que anda com o político, só que você tem um pouco menos de margem de segurança com relação ao fundamento, que acontece um pouco
que nesse sentido é um pouco mais confortável em BBAS. Então, por isso, se fosse que fazer um call político ali, um cavalo interessante seria BBAS. E, de novo, tudo que a gente já conversou, fazer um call spread limitando a sua queda no capital, ou até um COI, algum capital protegido, um collar, algo nesse sentido. Mas justamente com esse propósito específico de call político, porque fundamentalmente a gente ainda prefere os bancos privados ali, Itaú, até um Bradesco, para uma posição de fundamento de mais longo prazo. E o Banco do Brasil, para mim, dos bancos, é o que nesse momento apresenta o maior repique, até porque também era o mais massacrado há um tempo atrás. Essa última ultrapassagem aqui do 14,10 tem espaço para mais, tem espaço para muito mais, com alvo aqui 16,30 até o 16,90. O amigo aí que tiver comprado, sugiro o stop aí pouco abaixo de 14,60. É o papel que é bonito para quem está dentro, porque vem seguindo o rally aí da Bolsa, mas ruim para quem está fora, porque o risco continua elevado por não ter um bom ponto de proteção aí, para comprar esse papel só com uma segurança, só com um seguro-saúde, digamos assim. Beleza, o próximo ativo aqui que o pessoal perguntou é Gol, né? O que está acontecendo com o Gol? Como a gente comentou aqui, você teve aquela MP possibilitando o aumento de participação dos estrangeiros até 49% no quadro acionário das aéreas, e isso aí beneficiou o Gol. Muita gente já prevendo a Delta aumentando participação. Você melhora aí posição de caixa, possível conforto ali ou redução da dívida, algo nesse sentido. Então, isso que fez Gol andar. Qualquer call nesse sentido seria especulativo, mais na parte de Delta aumentando participação do que qualquer outra coisa. O fundamento continua ruim, mas você tem esse evento ali, e qualquer posição seria se o investidor acreditasse que realmente a Delta vai aumentar uma participação de uma forma relevante em Gol. O que você está olhando depois dessa alta, ainda dá? Certamente não. O volume até melhorou muito, ele mostrou até uma consistência aqui, mas na boa. Para comprar agora também está muito difícil. Ali iniciou, né? Ou você pegou aqui o movimento ou esquece, né? O primeiro alvo bateu agora, há pouco, 2,90. O segundo alvo está aqui em 3,40. Para quem tiver comprado, surgiu um stop pouco abaixo de 2,40, 2,44, mas aquela coisa, relação risco-retorno ruim. Novamente, né, que várias vezes eu tenho comentado aqui as semelhanças das análises. A gente está tendo uma alta de fluxo muito forte, muitos papéis, não importando o fundamento, não importando qual é o setor dele, etc. Mas a gente está tendo uma compra muito forte nos mercados, inclusive correndo atrás de beta, e, portanto, se você pegou os primeiros movimentos com stop curto, não vai ficar difícil agora você tentar correr atrás, que a gente chama de pedalar a ordem, né? Correr atrás do prejuízo pagando mais caro, porque os riscos, por mais que continue subindo na mesma proporção que subiu anteriormente nos últimos 3 dias, o risco já passa a ser um pouquinho mais alto. Repete esse mesmo modelo por longo prazo que você perde dinheiro, porque você está sempre assumindo um risco mais alto frente àquele retorno que você está tentando buscar. Então, o caso da Gol é mais um desses, de dificuldade de a gente poder correr atrás do prejuízo. Boa. O Rafa está comentando, né, da questão do fundamento de Petro, difícil pegar essa volta realmente. Mas se você lembrar, Rafa, se você acompanha a gente há algum tempo, pelo menos a gente daqui da parte fundamentalista, a gente está short em Petro desde os R$16 ali. Então, a gente protegeu bem o investidor dessa possível queda. Agora, você querer pegar todos os movimentos realmente fica difícil. É o tipo de discussão, né, que ninguém ganha, né? Inclusive achar que, assim, é um tipo de discussão, o fundamento não pegou, o gráfico não pegou. Isso ninguém se beneficia. Eu gostaria de pegar todos os movimentos. Eu queria comprar no 36.600. Tudo bem, eu paguei 800, mas não paguei nos 600. É tudo muito relativo. É uma discussão que não importa se é grafista, se é fundamentalista, se é macroeconômico, os caras olham para a lua e vê se tem compra ou tem venda. O importante é, na verdade, a interpretação. E o que você fez para poder ganhar dinheiro em cima do movimento. É indiferente. O preço, isso é que é mais... O preço, às vezes, se descola da economia, se descola do fundamento, se descola por um simples movimento de especulação. Olha aí a Argentina, o que está acontecendo com os mercados lá.
sendo que o país não tem reserva nenhuma. E aí? Você vai explicar o quê? Que é fundamento, é macroeconomia? Então, é um tipo de discussão que acaba não tendo muito precedente, acaba não tendo nenhuma evolução. Né? Uhum. Eu não aprendo nada discutindo isso, porque o preço ele faz o que ele bem quiser e bem entender. Não tem jeito. Beleza, o próximo setor aqui, papel e celulose, sofrendo bastante por conta de dólar, também tem uma questão de preço lá na China, e o pessoal está perguntando para olhar a SUSB. De novo, o fundamento é bem interessante, o valuation também, só que você tem que respeitar fluxo ali, né? No caso, dólar bem pesado, essa questão de excesso de liquidez lá fora. A China desacelerando em termos de valuation para uma finalidade de hedge na carteira, um hedge natural ali, vale alguma exposição, mas você entrar de peito aberto ali em fibra, Suzano agora com excesso de liquidez também, a questão política entrando um pouquinho mais no radar, você tem que ter um pouquinho de cuidado ali e entrar de novo via fence, é o que a gente tem recomendado, justamente para essa proteção ali, compor o seu portfólio, não quero entrar numa ação específica, vai em fibra e Suzano, não. Ter uma visão estratégica ali, primeiro diversificar o risco em várias ações e diversificar o portfólio, fazendo esse hedge em empresas linkadas ao dólar. Só nesse caso vale uma exposição. A gente prefere fibra. Mas a pergunta que foi de Suzano, Rafa, se você puder dar uma olhada. Não estou gostando muito não. O papel, se você te olhar, ele pode até ameaçar uma figura que é muito conhecida pelo lado gráfico, né? Ombro, cabeça aqui, né? E o outro possível ombro aqui, tipo, será que vem o outro ombro aqui, né? Para parar aqui e voltar a subir. É uma forma de antecipar, de você tentar alguma coisa com stop curto, mas não me agrada muito não. Eu acho que em termos de compra, tem muito papel aí forte, ganhando bastante fôlego. Eu vi agora há pouco, se eu não me engano, não foi BR Malls, agora me fugiu o papel aqui, que eu ia até apontar em termos de tendência. Tinha CETIP, com certeza, nessa ultrapassagem, mas tinha um outro que eu não estou me recordando agora, que estava melhor configurado, inclusive apresentando uma relação risco-retorno boa, acho que é a Duratex. A Duratex, é isso aí, lembrei. Que estava apresentando uma relação risco-retorno boa aqui nessa ultrapassagem. Tá vendo? 6,30 com stop aqui embaixo, R$6. Uma configuração melhor, no caso do que SUSB, que ainda tem que apostar numa possibilidade de fundo. Então, eu ficaria de fora. Beleza, pessoal. Então acho que é isso. A gente passou, mais que passou da hora aqui. Deu para discutir bastante. A gente comentou da nossa visão de bolsa, como todo o dólar. Falamos de alguns importantes setores ali, né? Papel e celulose. Falamos de Embraer, que estava caindo bastante. Acho que já deu para trocar uma boa ideia. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do programa. Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Valeu todo mundo. Até próxima terça, né? Com a Batalha do Século, com Celso e Fernando Góes. A gente volta na próxima quinta. Isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau.